o meu sotaque português brasileiro. E a igreja, mais uma vez, eu estou aqui a pregar em português. Vamos ver como é que vai ser dessa vez. Eu ouvi dizer que a última vez vocês conseguiram entender tipo 20%. Então, vamos tentar um pouco mais. Eu vou falar assim meio esquisito, porque, como alguns de vocês sabem, né, eu já sou meio abrasileirado, e então o meu português não é português de Portugal, mas o meu português também não é português do Brasil. Então fica essa mistura assim meio estranha. Mas eu espero que seja suficiente para vocês me entenderem e para vocês entenderem o que Deus tem para falar aqui. Exatamente. Vocês sabem, o pessoal que tem o dom de traduzir, né, a falar em línguas, então se algum de vocês tiver esse dom, vocês podem levantar e me traduzirem. Ok, antes da gente começar, eu só quero esclarecer alguma coisa. Obviamente, talvez vocês já estejam a pensar, cara, o que é que se passa com o teu pescoço? Ok? Então, eu estava a tentar fazer a barba para ficar assim mais bonito aqui para a pregação, porque eu fiquei naquela, nossa, vou pregar, vou tentar arrumar aqui e tal. Tribulação, igreja. Não foi fácil, mas eu passei. Dando um glória a Deus, eu fui. Eu levei uma ferida, mas eu passei. E então é isso, eu sei que vocês vão agora que eu me ensinei isso, agora vocês vão estar olhando isso, mas ficava meio estranho, eu estava vendo eu ali, eu fiquei, não, tenho que falar alguma coisa. Quase matou fazendo mal. Pois é, eu quase morri. Por um segundo assim eu pensei, já era. É assim, como é que ele morreu? Fazendo a barba. Gente, a gente está numa série que, igual a pastora falou quando a gente começou o culto hoje, a gente está na série sobre adoração. E a série é o que Jesus faria. What would Jesus undo? Era muito comum, há uns anos atrás, esta frase, o que Jesus faria. E em inglês, what would Jesus do? Tinha o WWJD. E tinha muitas pulseiras, tinha um filme, tinha montes de coisas. E é basicamente a ideia de, nesta situação que eu estou a viver, o que Jesus faria. E é para levar cristãos a poderem pensar e fazer a coisa certa, fazer o que Jesus faria. Mas nessa série, a gente está a ver o que Jesus desfaria. Porque muitas vezes o que Jesus desfaria é tão importante como o que ele faria. E então, na primeira semana, a gente falou que Jesus desfaria a indiferença. A indiferença. A indiferença das nossas vidas. A indiferença na nossa adoração. Porque não é possível adorar de indiferença. A gente precisa ser intencional, pois a adoração é intencional. Não é tá bem, vou louvar a Deus hoje. Hoje eu vou talvez ler a Bíblia. Não sei, a gente deixa para amanhã. Hoje não... Não. A vida de um cristão, e a adoração verdadeira, genuína, é intencional. Na segunda semana, foi a semana passada, a gente falou que Jesus faria a adoração superficial. A adoração que é apenas ações. A adoração que não passa das nossas vozes ou das nossas canções. A gente falou que a adoração e o louvor é muito mais do que as músicas que a gente canta aqui e os instrumentos que a gente toca e este tempinho que a gente tem aqui e o louvorzão e tudo mais. O louvor é bem mais do que isso. E Jesus faria isso. A adoração superficial. Porque ele está mais preocupado com o seu coração do que está ali dentro. Ele está mais preocupado com o quanto o seu coração canta, mais do que a sua voz. E hoje, eu gostaria de falar sobre uma coisa que eu acho que é uma das mais importantes. Eu sei que, é a minha semana, mas eu acho que é uma das mais importantes. Porque se Jesus estivesse aqui, ele desfaria a hipocrisia. Ele desfaria a hipocrisia. É o que Jesus desfaria. Existem muitas coisas que Jesus desfaria nas nossas vidas, mas hoje
eu gostaria de explorar esta ideia. Jesus desfaria a hipocrisia. A hipocrisia é algo bem engraçado, porque é algo que é fácil de ver nos outros. Se eu fosse levantar a mão, quem conhece assim um hipócrita na vossa vida? Né? Aquela coisa que o cara fala, mas não faz, coisa. A maior parte das pessoas, sim, eu conheço. Talvez é a pessoa do lado. Mas se eu fosse perguntar qual de vocês é que é um hipócrita, talvez ninguém ia levantar a mão. Mas se todo mundo conhece um hipócrita, e se ninguém é um hipócrita, tem alguma coisa errada. Por isso que eu falo, é fácil vocês identificarem, nossa, eu sei, aquela pessoa, nem Deus, né? Mas se eu fosse perguntar para vocês, não, eu não, nunca, não, eu não, eu sou bom, eu não sou hipócrita. E, infelizmente, a questão número 1, é a coisa número 1, que alguém que não é da igreja se queixa dos cristãos. Eu não vou para a igreja porque eles são montes de hipócritas. Não é isso que eles falam? Uma cambada de hipócritas. Todos lá se acham os melhores, mas na verdade eles não são melhor do que o meu vizinho ou aquela pessoa ali. É o que a gente ouve muito, infelizmente. Muitas pessoas se afastam de Deus porque eles veem pessoas que supostamente conhecem a Deus, seguem a Deus, sendo hipócritas. E quando tudo o que você faz é fazer parecer que você é santo, e que você é melhor, e que você é rígido nas regras, e você segue tudo à letra, e quando você comete um erro, você peca para outra pessoa que estava te vendo, esse pecado vai ser bem maior, porque eles achavam que você era melhor. Porque é isso que você passa para eles. Não, eu sou melhor, eu sou melhor, eu sou melhor. E depois, quando você cai, a outra pessoa vai ficar, não, você não era melhor. Você não era assim, não. E então as pessoas ficam desapontadas. Eu acho que posso dizer que eu passei um pouco sobre isso, com isso, ao crescer. Porque eu cresci na igreja, né? Eu posso falar que desde, sei lá, não sei quantos meses, sei lá, eu estava na igreja, e os meus pais me levavam na igreja, mas quando a gente estava em casa, eu não via muito do que eu via na igreja. E isso mudou, obviamente, especialmente na Irlanda e tudo mais, quando eu vi realmente os meus pais a serem completamente transformados, e hoje são pastores. Então, realmente, as coisas mudaram bastante. Mas eu cresci com isso. E isso podia me ter levado para longe de Deus. Mas, graças a Deus, Deus tinha um plano, e Ele não deixou que isso acontecesse. Mas eu sei que isso pode ter um grande impacto em muitas pessoas. E por isso que a hipocrisia é um pecado horrível. Porque não é só um pecado, mas é um pecado que leva as outras pessoas para longe de Deus. É um pecado que não é só nosso, mas que afeta as pessoas à nossa volta. Existe um cara que se chama Brennan Manning, e ele falou uma coisa que eu queria ler para vocês. Veio colocar ali para vocês lerem comigo. Ele falou assim: a maior causa de ateísmo no mundo, hoje, são os cristãos que reconhecem Jesus com os lábios, depois saem pela porta e negam a Ele o estilo de vida. É isso que o mundo incrédulo simplesmente acha inacreditável. O mundo incrédulo acha inacreditável. E então eu queria explorar um pouco a hipocrisia. Para a gente poder entender um pouco mais sobre o que é a hipocrisia, eu queria falar o que ela não é. A hipocrisia não é a disparidade entre o que fazemos e o que a gente quisesse fazer. Não é o que a gente queria ter feito e não fez. Não é os pensamentos que a gente não queria ter pensado e a gente pensou. Isso é pecado. A gente não queria, mas a gente fez. E aí vem o arrependimento. A gente não chegou no alvo que Deus tinha para a gente, que é a definição de pecado. A gente falhou o alvo que Deus tinha para a gente. A gente queria, mas não conseguiu. Isso não é hipocrisia, é pecado. A hipocrisia é a diferença
entre o que mostramos para os outros e quem somos. A hipocrisia é a diferença entre o que a gente mostra para os outros e quem nós somos. É a diferença entre o que a gente diz e o que a gente vive. É a diferença entre a persona pública e o caráter privado. E Jesus, quando ele está a falar muito sobre os hipócritas e a hipocrisia, ele usa uma palavra que no original é hipócritas. E quase que parece hipócrita, né? Soa. É muito parecido. E essa palavra, na altura, literalmente significava um ator. Significava um encenador. Alguém que se esconde atrás de uma máscara. Talvez vocês já viram nas peças gregas antigamente, em que eles usavam aquelas máscaras meio estranhas e tal, brancas e tal. E coisa. Um ator usava essas máscaras para poder se transformar em outra pessoa. E é isso que a palavra quer dizer. É alguém que finge ser alguém que não é. É alguém que finge ter certos sentimentos ou certa aparência que não é deles. E na altura eles usavam muito para poder mostrar sentimentos diferentes. Então vocês tinham aquelas máscaras que eram felizes, aquelas máscaras que eram meio chateadas, irritadas. E tens, então, diferentes tipos de hipócritas. Vocês têm os hipócritas chateados. E na nossa época aqui, seria alguém que fica meio assim, cara fechada, assim, tipo, nossa, você não devia estar fazendo isso. O que é que você está fazendo? Não. Isso aí não pode, não. Não pode, não. Dá para acreditar o que a pessoa fez? Não pode. Não, isso aí não é coisa. E no mesmo tempo, essa pessoa tem um pecado desprezível na vida dela. Mas ela fica falando que os outros não podem fazer. O que eles estão fazendo? Os erros que eles estão cometendo. Você tem um hipócrita talvez mais feliz, né? Aquela pessoa que fica, a paz do Senhor, tudo bem, e coisa, eu vou orar por você. E nesse tempo inteiro, a pessoa odeia-te. E assim que você vira para o outro, você acredita, o que é que ela está vestida hoje? Não, eu não vinha para a igreja assim, não acredito que ela veio assim. Isso é o hipócrita. Fala, Deus. E a definição, tem um versículo na Bíblia que eu acho que é ótimo para definir o que um hipócrita é. E vem courtesy, de Paulo. Na carta de Tito, ele fala assim, em Tito, capítulo 1, versículo 16, ele fala, eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Eles afirmam que conhecem a Deus, eles falam, mas o que eles realmente são, os seus atos, o negam. Eles negam a Deus. E no tempo de Jesus, os fariseus eram vistos muito como hipócritas. E a gente vê constantemente Jesus a falar sobre os fariseus, a falar sobre a hipocrisia dos fariseus. Os fariseus, por exemplo, eles davam para os pobres, eles davam para a viúva, eles davam para quem precisava, mas eles davam de um jeito em que eles eram vistos. Eles iam lá para o meio das pessoas, eles não davam para ninguém se não tivesse ninguém à volta. Não. Tem que chamar gente. Aqui. Se eles fossem dar 1.000 euros, eles davam 1.000 euros com moedas de 20 cêntimos, só para ter um sacão assim, que, nossa, eu sou tão bom. Coisa... Fica aqui, compra aí um hambúrguer, uma coisa assim, coma, muda a sua vida. Nossa, eu dei dinheiro aqui. Outra coisa que eles faziam é que eles jejuavam, mas eles jejuavam para impressionar os outros. Aí eles faziam uma cara assim mesmo, quem está com fome, e andavam todos tristes quando faziam jejum, e andavam pela rua. Eles são fariseus, são pessoas importantes, a pessoa passava, né? Uai, o que é que se passa? Não, é que... estou a jejuar, já tem 30 dias e não como nada. Eu estou a fazer isto por Deus, sabe? Por um sacrifício. Um sacrifício. Outra coisa que eles faziam é que eles oravam, mas eles oravam para ser ouvidos. Então eles não oravam tipo em casa.
entre eles e Deus. Eles não oravam de um jeito simples, não. Eles iam para o meio da rua, onde estava todo mundo, lá no canto, e eles ficavam lá a orar, Deus, eu te louvo e tal. E usavam as melhores palavras, as palavras mais complicadas, coisas que as pessoas nem entendiam, porque para elas era muito básico, mas depois para os fariseus eles usavam estas coisas todas. E depois começavam a falar versículos e depois faziam o RTT e tudo mais, só para o pessoal ver que, esses fariseus, eu quero orar como eles um dia. Eles mostravam ser superior à pessoa normal. Só porque eles conheciam um pouco mais. Só porque eles tiveram educação que talvez os outros não tinham. E então eles precisavam mostrar que eles eram superiores. E a gente, muitas vezes, a gente faz o mesmo na igreja. Hoje em dia. Espera aí, gente. Por exemplo, a gente, às vezes, não que tenha alguma coisa errada exatamente com isso, mas tem a ver mais com o que está por baixo disso. A gente falou um pouco disso a semana passada sobre a oração superficial. Às vezes a gente levanta as mãos e a gente canta bem alto e a gente cai nos joelhos e fica lá, oh Deus, oh Deus. Gente, quando eu estava a crescer, eu era criança, eu nem sei quantos anos é que eu tinha, devia ter uns 7 ou 8, sei lá. Minha mãe deve saber, eu talvez não me lembro muito bem, mas assim, eu lembro que sempre, que eu chegava na igreja, tinha uma mulher lá, acho que era durante o louvor, e ela se ajoelhava e ficava lá. Ela ficava assim, o tempo todo. Eu, como criança, né, eu ficava, o que é isso? Eu não conseguia entender. Assim, tipo, mas Deus não ouve se eu não gritar? Deus não ouve. E não estou a falar que a pessoa estava sendo hipócrita. Talvez é o jeito dela. Eu sei que pessoas têm certo jeito. Mas quantas vezes, se a gente for honesto, a gente parece que faz mais só porque tem outras pessoas à nossa volta. Mas quando é só nós e Deus, o que é que a gente faz? Senta, vê que coisa. Coloca um hino, né? Um hino, uma música. Vou colocar aqui, tá, senta. Tá bom. Já tá bom. Né? Mas quando está na igreja, não. E é engraçado, gente, mas é verdade. O que é que a gente está a tentar mostrar para os outros? Ao contrário do que a gente realmente é. A gente, muitas vezes, pode chegar... Eu já mencionei isso. Chega na igreja, fala a paz do Senhor para as pessoas e tudo mais. E você está falando isso para pessoas que você tem alguma coisa com ela, você odeia ela, ou está brigado com ela, mas só porque está na igreja tem que ser simpático. Ou talvez a gente chega aqui em cima, até mesmo grupo louvor, ou até mesmo eu, e a gente faz parecer que coisa, a gente canta e faz tudo mais, mas por dentro a gente está podre. Quem nós somos mesmo está distante de Deus. E Jesus, Ele nunca falou tão seriamente e de um jeito tão difícil do que com os hipócritas. E eu queria ler isso com vocês agora em Mateus capítulo 23. Este é o jeito que Jesus falou com os hipócritas. Fala, ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Vocês são como sepulcros caídos, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos, de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora, parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Pulando para o versículo 33, fala, serpentes, raça de víboras. Como vocês escaparão da condenação ao inferno? Os hipócritas, eles tentam ficar bem por fora, que eles têm uma boa aparência, que eles têm uma boa imagem para com os outros. Eles querem isso, mas por dentro eles estão sujos. Eles querem uma ilusão de virtude pública, enquanto escondem os vícios particulares. Isso é o que um hipócrita faz. E vejam aqui no versículo que Jesus não fala, ai de vocês,
que mentiram. Ai de vocês que pensaram aquelas coisas ontem. Ai de vocês que não conseguiram alcançar o alvo que o meu pai tinha. Ai de vocês imperfeitos. Ele não fala isso. O que é que ele fala? Ele fala, ai de vocês que agem como se não fossem imperfeitos. Porque isso que Jesus desfaria, isso que Jesus não pode aceitar. Uma coisa é vocês pecarem, outra coisa é agirem como se não pecassem. E eu sei que isto é um pouco clichê já eu falar, já muita gente fala sobre isso, mas a nossa geração hoje em dia, através das nossas redes sociais, é muito mais fácil ser um hipócrita. Ser alguém, aparentar ser alguém que a gente não é. Porque a gente vive na época dos filtros, a gente vive na época em que a gente pode editar certas coisas e deixar as pessoas verem só uma parte da nossa vida. A parte da nossa vida que a gente deixa eles verem, a parte melhor, a parte que a gente acha, nossa, está muito bonitinho assim com um filtro. Então vocês veem, por exemplo, uma mulher que posta todos os dias, ai, o meu marido é tão bom, olha aqui o café da manhã na cama, ai, coisa, um coraçãozinho, te amo, amor, te amo. Mas na vida deles, talvez eles não dormem na mesma cama tem meses. E talvez eles estão ao ponto do divórcio. Ou vocês veem, talvez, a foto. Gente, a foto, o meu devocional, gente. Tem o copo de café, tem a Bíblia, que abre só para a foto, né? Porque usa celular de qualquer jeito, né? Meu devocional. Mas qual que é a realidade? Eu demorei mais tempo a tirar essa foto do que eu passei no devocional. Ou então se vocês têm simplesmente a pessoa que está tudo bem, posta, está nas férias, está tudo bem, sempre sorrindo, está feliz, a vida deles é perfeita. E eles postam de um jeito em que as pessoas pensem que eles estão bem. Mas qual que é a vida deles? É triste, sozinho, depressivo, viciado nos likes. E eu queria falar um pouco sobre o que é que leva à hipocrisia. O que é que leva a esta situação que a gente se encontra na nossa geração especialmente. Eu acho que o que leva à hipocrisia é medo. É medo. É o medo do que os outros vão pensar se eu não projetar que está tudo bem. É o medo da rejeição se as pessoas não pensarem que eu sou suficiente, ou que eu sou iguais a elas, ou que eu estou no mesmo nível. Porque toda a gente posta que estão bem, né? E então se eu não tiver, eu sou diferente, porque que tem alguma coisa errada comigo se eu não for como as outras pessoas? É o medo da diferença e da rejeição. É o medo de perder a admiração das pessoas se elas não me virem que eu sou um pastor e eu sou santo, né? Eu sou muito bom e tudo mais. Porque tem pessoas que me seguem, tem pessoas que é a minha responsabilidade cuidar delas. E o que é que aconteceria se eu fosse verdadeiro com elas e eu abrisse sobre quem eu realmente sou e o que eu estou a passar e que elas soubessem que eu não sou nada mais do que um ser humano igual a elas? O que aconteceria? É o medo. É o medo de enfrentar quem realmente nós somos, se a gente deixar cair a máscara. E qual que é a essência da hipocrisia? É mentira. É mentira. Então, para a gente não enfrentar o medo que a gente tem, a gente mente. A gente mente para os outros. A gente mente para as pessoas à nossa volta. Mentir. Dizer que não, eu estou bem. Não, olha aqui, eu sou mais do que eu realmente sou. E a gente mente para nós mesmos. A gente mente para nós mesmos. A gente mente mais do que para os outros, a gente mente para nós mesmos. E eu realmente, eu já tenho falado disso, acho que eu falei no pequeno grupo e coisa. Eu tenho esta mensagem, que eu já tenho o título dela e tudo mais, eu quero muito pregar ela. Que é um pouco sobre isso. Mas hoje a gente está a pregar sobre essa, então eu vou só dar uma prévia aqui da pregação.
as nossas mentes, elas são incríveis a se adaptar. Elas conseguem se adaptar a certas circunstâncias bem facilmente. No mundo da psicologia tem uma teoria que se chama a teoria da esteira hedônica. A esteira hedônica. E essa teoria é a teoria em que não importa o quão boas ou más as nossas vidas sejam, a gente sempre vai ter um nível básico de felicidade e satisfação. Então, a teoria tem um gráfico que basicamente vai assim, ó, para cima e para baixo, para cima e para baixo. E bem no meio tem uma linha. Essa linha é a felicidade e a satisfação básica. E essa teoria, ela pretende explorar o fato de que, por mais que a gente consiga ter vidas boas, por mais que a gente consiga ter os desejos, os nossos sonhos, que as coisas se tornem realidade, que a gente tenha os carros que a gente quer, e as mulheres, e os homens, e as casas, e tudo mais, o que seja, tudo o que tiver na nossa mente, por mais que a gente consiga obter essas coisas, e a gente vai para cima, a nossa felicidade, porque existe certa felicidade, mesmo momentânea nessas coisas, a felicidade vai para cima, mas depois de um bocado o charme acaba. E a gente volta para baixo. E então a gente vê pessoas que têm tudo na vida, mais do que elas alguma vez vão precisar. Mas elas estão depressivas, ou elas estão tristes, ou elas não estão contentes. E a gente sabe que também tem o buraco que só Deus pode preencher, mas de um jeito, na nossa mente, a gente sempre volta para baixo. E até mesmo, às vezes a gente se pergunta, né? Talvez eu me perguntei, é que vocês veem pessoas assim na África, que quase não têm nada para comer e tudo mais, e no entanto, elas estão felizes. Ou pelo menos elas aparentam estar felizes. E porquê? Porque mesmo quando a vida é difícil, quando a vida é má, por mais, no princípio, realmente é horrível. Se a gente passa por alguma tragédia, se a gente passa por algum trauma, alguma coisa, se a nossa situação constantemente muda, se do nada eu fizesse assim e a gente quase não tem comida para comer e que a gente passa fome praticamente o dia todo, no princípio vai ser horrível, porque a gente está habituado a certo nível. Então vai para baixo. Mas depois de um bocado o que é que acontece? A gente se habitua. O nosso corpo habitua, a nossa mente habitua e é a vida. É um pouco sobre o mesmo que o Covid. O Covid era horrível, tal, ou não, ou não, ou não. Agora está a ficar mais normal. A gente está a voltar para cima. E essa é a teoria da esteira hedônica. É uma esteira. É que a gente está sempre a andar, a correr, a tentar obter certas coisas, a tentar alcançar certas metas, certos sonhos, mas a gente nunca chega lá. A gente vai estar sempre querendo mais. E eu menciono isso porque eu acho que está um pouco conectado com o nosso medo e a nossa hipocrisia e a nossa mentira. Porque quando as nossas mentes elas se deparam com uma situação difícil, eles vão fazer de tudo para que você volte na felicidade básica, aquele nível assim, seja o que for preciso. E muitas vezes o jeito que a gente consegue fazer isso, ou pelo menos o jeito que é um pouco mais fácil, é a gente mente. A gente mente para os outros e a gente mente para nós mesmos. As nossas mentes mesmo mentem para nós mesmos. Então a gente olha para uma situação e no princípio é horrível, mas depois de um bocado a gente vai, não, é ok. O que eu passei, não, é ok. Vai passar de um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais e a importância, a gente vai mentindo para nós mesmos que a importância é menos. O pecado que entrou na nossa vida, não, no princípio realmente é um pecado e tudo mais, mas do nada, passado um pouco, o que é que a gente faz? Não, é ok, não, está tudo ok. Não, não é assim tão mal. E a gente começa a tentar racionalizar o pecado e a nossa situação. E a gente começa a mentir para nós mesmos só para que a gente possa se sentir bem. Em vez de lidar com a situação, em vez de lidar com aquilo que está a nos deixar desconfortáveis, aquilo que está a nos deixar numa vida má, em vez de a gente, muitas vezes, lidar com isso, a gente deixa de lado.
Não assim, se eu ignorar, talvez vá embora. Aquilo que eu passei, aquela situação, com aquela pessoa, ou quando eu não tinha nada, ou quando tudo mais, vamos deixar. E a gente fala, não, está ok. E então, por que é que eu acho que às vezes nós somos hipócritas? É porque se nós não fôssemos, significaria que a gente tinha que enfrentar quem nós realmente somos. E isso é difícil. E talvez a gente iria descobrir que talvez nós não somos tanto como a gente pensa que é. Nós não somos tão bons como a gente pensa que é. A gente teria que enfrentar o fato que o nosso pecado, que a gente racionalizou, e a gente fala que é bom, não é bom. E está destruindo a nossa vida e nos vai levar para o inferno. A gente teria que enfrentar o fato que existem sim problemas no nosso relacionamento, que a gente não pode só deixar, não, está tudo ok, e chega um ponto que quebra e não tem mais relacionamento. A gente teria que enfrentar que existem problemas sim e precisam ser resolvidos. A gente teria que enfrentar o fato que realmente é a nossa culpa sobre que talvez a gente não tem aquele trabalho que a gente queria, ou aquele estudo que a gente queria, ou aquela coisa que a gente queria, que a gente fala, não, é o governo, não, é as pessoas, não é aquilo, eu só tive uma vida infeliz e tudo mais. A gente talvez teria que enfrentar o fato que a responsabilidade é nossa. Talvez a gente teria que enfrentar o fato que nós somos pecadores, desprezíveis, como todos os outros, como todas as outras pessoas, e que se não fosse pela graça de Deus, a gente teria a quilómetros de entrar no céu. Amém. Quais são as palavras famosas de Jesus sobre a adoração? O que é que ele falou? Eu quero que vocês me adorem em espírito e em verdade. Espírito e verdade. O que é hipocrisia? É mentira. Por isso que não pode ter adoração quando você está usando uma máscara, quando você está fingindo ser alguém que você não é. A adoração vem por dentro e você não pode fingir que está ok, você não pode fingir que você é outra pessoa, você não pode fingir aqui, você pode tentar, você pode colocar as mãos no ar como todo mundo faz, e você pode cantar as músicas que a igreja canta, e você pode vir aqui todos os sábados e todos os domingos, mas nada vai mudar se não cair a máscara e se for verdadeiro perante Deus. E só aí é que vai ter a adoração genuína. Só aí vai ter a conexão com Deus genuína. Você não pode adorar Jesus fingindo ser alguém que você não é. Ele conhece você melhor do que você mesmo. Eu fico impressionado muitas vezes comigo mesmo. O tanto que eu desconheço sobre mim mesmo. Tem vezes que eu faço coisas e depois eu fico a pensar, gente, porquê é que eu fiz aquilo? Eu não estou a entender bem os meus sentimentos ou o que eu estou a pensar. E eu só penso para mim mesmo, mas Deus, tu sabes. E isso para mim é fantástico. Eu sei tentar esconder certas coisas, aquilo que Deus já vê. E você tem tentado ser maior e melhor. E Deus, eu estou bem, eu estou aqui na igreja e eu estou a trabalhar para que esteja aqui, para que Ele te aceite, para que Deus te aceite, quando Ele já te aceita do jeito que você está, atrás da máscara, não do jeito que você está na frente da máscara. E é difícil enfrentar o medo. É difícil enfrentar a realidade. É difícil a gente realmente ser honestos com nós mesmos, perante Deus. Mas Deus fala assim, em 2 Timóteo, versículo 1:7, fala: porque Deus não nos deu um espírito de medo e timidez, mas um espírito de poder, de amor e de autodomínio. O espírito que Deus derrama sobre nós não é um espírito que é tímido ou que tem medo. Mas é um espírito que é corajoso. É um espírito que nos leva além do que nós somos capazes. Mas como? Como que faz isso? Em Mateus 23, versículo 25, fala assim: ai de vocês
mestres da lei e fariseus, hipócritas. Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. E você pode estar a pensar, eu nunca achei que a Bíblia iria ensinar como lavar a louça. Mas o que Jesus fala aqui é bem mais profundo e é a chave para o que a gente está a falar aqui nessa manhã. Não, noite, desculpa. O que é que Jesus fala? Jesus fala, limpe primeiro o interior do copo e do prato. Jesus fala, deixe o Espírito de Deus entrar na sua vida e te transformar de dentro, para que o exterior também fique limpo para fora. Jesus fala que você deve estar vulnerável perante Ele. E você tem que enfrentar o medo de ser vulnerável. Porque para ser vulnerável você tem que estar você, sem nada. Não tem nada para proteger. É só você e é só Deus. E você tem que estar nessa vulnerabilidade. E você tem que deixar Deus vir. Além da máscara, as máscaras que você tem colocado, tudo aquilo que você tem colocado, para que os outros não possam ver quem você é, para que Deus não possa ver quem realmente você é, para que você não veja quem você realmente é. Quando você enfrentar aquele medo, o medo de não se importar, ao superar o medo, que você não se importa com o que os outros vão pensar, o que Deus vai pensar, o que você vai pensar, o que você vai ter que voltar em certos problemas, em certo pecado que tem deixado, em certos traumas, em certas coisas. Depois que você ultrapassar esse medo, você vai se encontrar numa posição de vulnerabilidade em frente a Deus. E é aí em que o Espírito vem e fala, você é quebrado, mas eu te faço inteiro. A hipocrisia, ela trabalha na escuridão. E o que é que cresce na escuridão? É o pecado. Então, se você continuar nisso, se você continuar naquela máscara, naquela escondida, naquela não sou eu, o pecado vai crescer. Você está se tornando vulnerável não a Deus, mas a Satanás. Em Provérbios 28, versículo 13, fala assim, quem esconde os seus pecados e não prospera, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, obtém misericórdia. Faltei uma palavra. Nós vivemos as nossas vidas em mentiras e nada muda. E é sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. E a gente faz isso para que a gente seja feliz, para que a gente esteja bem, porque a gente não gosta de não estar confortável. E a gente faz isso. Mas no momento em que você deixa cair a máscara e vê quem você realmente é o momento em que você tem a responsabilidade de fazer algo a respeito disso. O momento que você se vê e se deixa Deus te ver, é o momento em que você tem que tomar uma decisão. O que é que eu vou fazer sobre isso? Porque até lá, você estava ignorando. Até lá, você estava mentindo. Mas agora, é hora da decisão. A mudança começa quando a máscara cai. E uma das coisas que eu preciso constantemente me relembrar é um desejo, que é, eu prefiro ser um pecador honesto do que um hipócrita mentiroso. Eu prefiro que os outros me vejam como um pecador, mas seja honesto, do que eles me vejam como um hipócrita mentiroso. Você não tem nada a temer quando você não tem nada a esconder. Eu sou aberto.
O povo me conhece. Não eu com as máscaras, mas eu mesmo. Não tem nada a temer. Não tem algum segredo que as pessoas vai sair e depois as coisas vão... A igreja vai fechar ou tem o maior escândalo e tudo mais. Eu não tenho nada a temer com isso porque eu sou aberto. Jesus tem a tolerância zero. Zero tolerância para a hipocrisia. Mas Ele tem graça ilimitada para um pecador que precisa de perdão. Ele tem uma tolerância zero para a hipocrisia, mas graça ilimitada para nós, que deixamos a máscara cair e que a gente somos verdadeiros perante Deus. Ele odeia aqueles que fingem ser melhores ou perfeitos ou que a vida deles está tudo ok. Ele não tem tolerância para algum show, para alguma gritaria, para algum RTT e tudo mais que só serve para esconder quem nós realmente somos. Ele não tem tolerância para nada disso. Mas aqueles que reconhecem que eles estão quebrados, Deus vai fazer inteiros. Aqueles que reconhecem que eles precisam de perdão, Deus dá perdão. Aqueles que reconhecem que eles não são nada, Deus faz deles muito mais do que eles achavam. Aqueles que reconhecem que eles precisam de Deus para transformar a vida deles, Deus vem com muito poder e transforma. Só aqueles que não são saudáveis é que precisam de um médico e que o médico curará. Perguntaram para Jesus: Jesus, por que é que você sente e come com pecadores? Jesus falou: não é os saudáveis que precisam do médico, são os doentes. E eu não estava falando que os fariseus e tudo mais eram saudáveis. O que é que eu estava a falar? Estava a falar: vocês pensam que vocês estão saudáveis, né? Então fiquem aí. Esse povo aqui, a máscara deles caiu. Eles não têm nada a esconder, eles são honestos, eles são pecadores. Todo mundo sabe que eles são pecadores. Mas é esses aqui que precisam do médico. Então é eles que eu vou tratar. Então, o que é hipocrisia? É a diferença entre o que nós mostramos e quem nós somos. E a gente não elimina essa diferença com perfeição. A gente elimina a diferença com Cristo. Nós não eliminamos a diferença por meio de ações externas. Mas nós fechamos essa diferença, a gente elimina essa diferença, permitindo que Deus entre nas áreas quebradas da nossa vida e que Ele possa ser a nossa perfeição. Pois nós não somos. Então eu tenho uma sugestão para vocês hoje. Parte de tentar ser um bom cristão. Pois nós não somos bons. Ao invés disso, tente passar algum tempo com aquele que é bom. Jesus. É Ele que fala: não existe ninguém bom senão meu Pai. Então tente parar de ser essa pessoa que tenta mostrar, que tenta viver num jeito que, eu sou tão bom, eu sou um cristão tão bom, porque eu oro tanto, e eu vou tanto à igreja, e eu faço tanta coisa. Em vez disso, tente passar mais tempo com aquilo que é bom, porque a sua presença é transformadora. E todos aqueles que podem vir aos pés da cruz, eles têm que vir vulneráveis, mas ao menos eles vão ser transformados. Ao menos eles vão ser curados. Ao menos eles vão ser mudados de dentro para fora pelo Espírito de Deus. Então vamos passar mais tempo na presença dEle. Amém? A gente muitas vezes quer orar, adorar como se tudo estivesse bem. Como se a nossa vida está bem, a nossa vida com Deus está tudo bem, como se a gente não tivesse pecado. A gente quer vir diante de Deus e se a gente pudesse, a gente não queria ter que revelar essas certas coisas que estão na nossa vida que nem nós mesmos queremos enfrentar. Mas a adoração real
A adoração transformadora, a adoração que realmente tem uma conexão com Deus e que o céu cai à terra e existem vidas mudadas, é quando a máscara cai e nós somos vulneráveis e nós somos abertos e a hipocrisia se desfaz e a máscara quebra e a gente somos abertos e nós somos quebrados e nós somos sujos. E nós não somos aqueles que aparentamos ser. Mas para Deus, a gente pode ser vulnerável e dizer, eu não sou nada daquelas coisas que eu aparento ser. Mas Deus, para ti, eis-me aqui. Eu estou na tua presença. E Espírito Santo vem. E Espírito Santo faz diferença na minha vida. E Espírito Santo me muda. E Espírito Santo faz de mim quem tu queres que eu seja. Amém? Vamos nos levantar. Eu quero que vocês pensem nas vossas máscaras. Eu quero que vocês pensem nas vossas mentiras. Eu quero que vocês pensem naquelas coisas que vocês não querem enfrentar. E nesse momento, durante essa música, deixem a máscara cair e sejam verdadeiros com Deus. E digam, Deus, eis-me aqui do jeito que eu estou. Eu sei que tu me aceitas. Deus, eis-me aqui.